digitais na era Gaia. E vamos já passar o próximo slide. Vou só começar por explicar porque é que tem este título das ocultações digitais e porque na era Gaia. Primeiro, digitais, porque hoje em dia praticamente todo o nosso equipamento que temos à disposição para fazer grande parte das nossas observações, e nomeadamente as ocultações, já estão no domínio digital. Ou seja, neste momento já ninguém faz observações visuais ou com meios que eram tradicionais nos finais do século XX. É tudo material muito mais preciso, no domínio digital ou digitalizado, e as ferramentas que temos à disposição são todas neste domínio, portanto, a qualidade melhorou bastante pelo facto de estarmos a utilizar material no domínio digital. Depois o resto do nosso título. Porque era Gaia? Porque a sonda Gaia, que está no espaço da ESA, veio trazer uma qualidade sem precedentes à nossa astrometria e fotometria estelar e também de asteroides, o que vai impulsionar bastante este domínio das ocultações estelares pela sua precisão e pela sua exatidão, trazida para este campo como um produto secundário do seu trabalho, dos seus resultados. A precisão com que as estrelas são medidas, ou seja, a astrometria, e também de parte de alguns asteroides, é de tal maneira grande que vem impulsionar muito este campo nos últimos anos das ocultações asteroidais. O que tem acontecido é que com melhor astrometria, melhor posição das nossas estrelas no céu, conseguimos ter, e também com a melhor precisão das efemérides dos asteroides, das posições e depois das órbitas, conseguimos produzir muito melhores previsões, e as previsões sendo melhores, as pessoas têm muito mais resultados positivos, e isso tem puxado bastante para cima as pessoas, os observadores, neste campo das observações de ocultações. Então, vamos pôr aqui para nós vermos os tipos de ocultações que normalmente nós temos. Ocultações de estrelas pela Lua, quer sejam totais, quer sejam rasantes. Eclipses do Sol são exemplos de ocultações. E depois vamos ver também por planetas e os seus satélites, e depois pelos asteroides, que é isso que me vou concentrar. Eu tenho aqui um exemplo e eu vou agora saltar aqui, se eu conseguir, muito rapidamente, para vos mostrar uma ocultação lunar, simplesmente. Pronto, isto está em loop. Estão a ver? Ok, estão a ver aqui, estão a Lua do lado direito, deixa o filme chegar ao fim, todos uns segundos, e temos aqui uma estrela que vai desaparecer. Estão a ver onde está a seta? O rato. Pronto, ali a estrela, é só isto. Uma ocultação de estrelas pela Lua é simplesmente um efeito, um evento único. Posso parar agora aqui. E que também melhoraram bastante com posições, ou seja, a astrometria das estrelas cada vez mais rigorosas. No passado as previsões eram feitas praticamente ao segundo, hoje em dia são feitas ao 12º, e a estrela desaparece mesmo no 12º previsto, por causa das grandes precisões e exatidões que temos nas nossas posições estelares. Então vamos avançar. Só falar um bocadinho aqui nesta ocultação que nós fizemos há muitos anos atrás, no princípio do século, em 2001, de um satélite de Urano por uma estrela, em que nós conseguimos fazer umas observações do instante em que desapareceu e reapareceu, portanto a ocultação, com grande precisão, e obtivemos excelentes resultados, tivemos muita sorte com o tempo, que é uma ocultação de um satélite de um planeta do nosso sistema solar. Vamos avançar então para mostrar o que é que são ocultações de estrelas por asteroides. É simplesmente nós termos os nossos milhares de asteroides no nosso sistema solar constantemente em movimento nas suas órbitas em redor do Sol, e os milhares e milhares de estrelas que nós temos na nossa esfera celeste, e as probabilidades de nós observarmos uma estrela a ser tapada quando o asteroide passa à frente é bastante grande. Portanto, se a gente fizer as contas, temos bastantes ocultações de estrelas por asteroides durante todas as noites. Isso significa que fazer estas observações vão nos dar e vamos tirar daqui parâmetros sobre os diâmetros dos asteroides, as suas formas, as suas posições no espaço em relação à estrela. Portanto, vamos tirar uma série de informações bastante importantes que não conseguimos tirar de outra forma, a não ser com sondas a passar ao pé dos asteroides. Portanto,
estas ocultações não são coisas muito antigas. As primeiras ocultações de estrelas por asteroides foram feitas a meio do século XX. Em 1958 foi observada a primeira ocultação. E até hoje, até aos finais de 2020, já conseguimos ter qualquer coisa como 5.500 ocultações positivas, ou seja, em que se viu a estrela a ser tapada pelo asteroide e a tirar conclusões dos tamanhos, dos diâmetros, dos nossos asteroides. Para termos uma ideia da evolução das ocultações no nosso sistema solar, temos aqui desde o século XIX, e que inclui uma série de ocultações de estrelas por alguns planetas, por Marte, por Saturno, por Júpiter, por isso é que está aqui desde o século XIX, e o crescimento que tem vindo a acontecer na quantidade de ocultações positivas no último século. Neste século, durante as 2 primeiras décadas. No século XIX tivemos 113 ocultações, principalmente por planetas, portanto não estão aqui ocultações por asteroides. Durante o século XX tivemos qualquer coisa como 147 ocultações positivas, e vejam agora que durante o século XX, estes 20 anos, o crescimento do número de ocultações positivas por asteroides cresceu quase exponencialmente. E se nós olhamos com mais atenção para o gráfico, vemos que a partir do momento em que os dados do satélite Gaia, da sonda Gaia, começaram a ser disponibilizados para a comunidade científica, que o número de ocultações positivas disparou para valores bastante grandes. De tal maneira que hoje já temos estes tais 5.500 ocultações, quase todas, cerca de 5.000, já foram feitas nestes últimos 20 anos. Isto, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, melhorou bastante exatamente por causa das previsões, das posições astrométricas que o satélite Gaia consegue fornecer. Melhoraram bastante as previsões das ocultações solares, melhorando bastante as previsões, ou seja, as bandas de erro serem muito menores, as pessoas têm convicção que vão observar a ocultação ou deslocam-se para um determinado sítio e têm a certeza que vão observar. Isso melhora bastante, este positivismo melhora bastante os resultados, porque cada vez mais pessoas vão fazer observações e têm resultados positivos. Isso não quer dizer que os resultados negativos também não sejam importantes, mas é sempre melhor ter uma ocultação positiva do que uma pessoa ir observar e não ver a ocultação. Não é? Portanto, em Portugal já temos até o momento cerca de umas 30 ocultações positivas observadas, no meio daquelas 5.000 e tal. Ora, esta ocultação de uma estrela por um asteroide é um fenómeno muito localizado. É muito localizado porque os asteroides têm diâmetros relativamente pequenos, 100, 200 km ou muito menor do que isso, e a estrela é considerada no infinito. Significa que quando o asteroide passa em frente à estrela, no fundo está a projetar a sua sombra, a sua silhueta, sobre uma pequena faixa no nosso globo. É tal e qual um eclipse solar, só que não tem penumbra. Neste momento ainda não fazemos previsões para as penumbras dos asteroides. E estas pequenas faixas, quem estiver dentro desta pequena faixa na superfície da Terra, se estiver a apontar o telescópio e olhar para a estrela e para o asteroide, verá que a estrela desaparece e depois vai reaparecer passados uns segundos, função do diâmetro do asteroide, da sua velocidade, e daqui nós vamos conseguir tirar estes parâmetros que são qual é a forma do asteroide, o seu tamanho, porque conseguimos converter o tempo da ocultação, o intervalo de tempo em distância, percebemos a velocidade do objeto no sistema solar, a sua posição, sabemos depois com grande rigor a posição astrométrica do asteroide, porque já sabemos muito com grande precisão a posição astrométrica da estrela. Descobrimos, e têm-se feito estas descobertas, satélites, ou seja, satélites em torno dos asteroides, ou seja, asteroides que têm luas. Também alguns, principalmente os TNOs, os Trans-Neptunian Objects, anéis à volta dos próprios asteroides. Depois, um subproduto que muitas vezes aparece na ocultação são, por vezes, a ocultação é dupla, ou seja, não é uma estrela que é ocultada, mas duas. As estrelas duplas muito cerradas, que a gente não consegue resolver, são aparentes durante as ocultações. Outras coisas também, como estrelas gigantes, quando são estrelas muito grandes, normalmente estrelas vermelhas, gigantes vermelhas, conseguimos ver que o desaparecimento não é instantâneo. Portanto, conseguimos também tirar parâmetros de diâmetros estelares.
Tudo isto melhorou nos últimos anos muito rapidamente devido à melhor astrometria trazida pelas posições estelares fornecidas pela sonda Gaia. Essas as posições muito precisas vão-nos dar origem a previsões das ocultações também muito precisas. Isso quer dizer que temos grande precisão, e essa grande precisão foi também acompanhada por uma grande precisão no nosso equipamento. Hoje em dia nós conseguimos fazer uma cadência de imagens, ou seja, o número de frames por segundo, muito bom, porque os nossos sensores são extremamente sensíveis, conseguimos fazê-lo muito bem, e melhor do que no passado, porque conseguimos datar as nossas imagens com um rigor extremamente grande. Praticamente já conseguimos datar as nossas imagens ao milissegundo, o que confere ainda mais precisão às nossas observações. Rui, estás a chegar aos 15 minutos. Ainda Ok, vais vamos avançar. Está bem. Então, vamos avançar para mostrar o que é que se passava antes da Era Gaia. Uma observação muito bem feita na Europa há uns anos atrás, com 177 observadores, 150 observações, ou seja, 150 observações em locais distintos, e 77 observações positivas. Fatiando o nosso asteroide, deu qualquer coisa como esta silhueta, um elipsoide aqui, bonitinho. Mas isto era o que se conseguia fazer há uns anos atrás. A minha observação, mais o colega David, no Observatório de Mira, lá em cima ao pé da Aveiro, é uma destas fatiazinhas que aqui estão nas ocultações. Isto era antes da Era Gaia. Quando começou a Era Gaia, e esta Era Gaia começou bastante bem, porque o data release, um dos primeiros data release da astrometria, dos dados da astrometria, foram feitos exatamente antes da ocultação do Triton, em 2017, e se repararem na previsão que era a linha central, passava aqui por cima no Golfo da Biscaia, rapidamente, uns dias antes saíram os dados do Gaia, melhorou bastante, foi melhorando bastante a previsão, de tal maneira que a última previsão, que aqui está, que eu vou meter aqui, a última previsão que saiu um dia antes, com dados do satélite, que era o Tritão, e da astrometria da estrela, colocaram a passagem central muito perto do centro do nosso país. Aqui um detalhe só. Pronto, a passagem estava assim, passava em Portugal entre Almada e Elvas, de tal maneira que o nosso colega Wolfgang Basker foi propositamente para Elvas para registar este evento. E nós estávamos aqui no Centro Ciência Viva em Constância e o Filipe Dias lá embaixo no Algarve. A previsão era de, o erro atribuído à previsão, era de 3 milissegundos de arco, está aqui, extremamente pequena, porque a posição da estrela era muito bem conhecida, e 8 segundos de tempo de erro. E o observado foi exatamente isto. O que se conseguiu observar durante a ocultação é que praticamente Constância estava sobre a linha central, por isso é que observamos o tal pico central muito forte, com um erro observado de 2 milissegundos de arco, portanto, perfeitamente dentro da previsão, e com 8 segundos de erro também. Portanto, a posição astrométrica do Gaia é, efetivamente, uma mais-valia para este tipo de observações em que o erro é mínimo. Pronto, isto era só um detalhe aqui da observação durante esta ocultação, e teve um bocado ventoso que não abonou muito na qualidade das imagens que conseguimos tirar, conseguimos fazer, mas conseguimos ter uma observação espetacular, porque estando praticamente no centro, na faixa central, conseguimos ter o flash central, ou seja, o efeito da refração na atmosfera do Tritão, que deu um flash central que foi um dos maiores numa atmosfera de um satélite do nosso sistema solar. Comparando aqui o Observatório ao pé de Nice, em França, em que o João Ferreira estava lá a observar, ele acabou de fazer um doutoramento há pouco tempo em ocultações, ele está a trabalhar agora muito neste campo, estava também lá a observar e estavam um bocadinho deslocados da zona central e o flash central não foi tão intenso. Portanto, foi uma sorte neste caso, nós estamos aqui no centro, mas comprovou-se que a precisão astrométrica do satélite Gaia é efetivamente muito ordens de grandeza, uma ordem ou duas grandezas acima do que nós tínhamos antes de ter estes dados do nosso satélite da ESA,
que nos fornece estes dados altamente precisos. Portanto, aqui 2 exemplos dos flashes centrais que foram observados no nosso país, mais longe da zona central, com menos efeito da atmosfera, portanto, flashes centrais mais pequenos. Agora vamos aqui continuar a ver o que é que nós tínhamos há uns anos atrás, antes de termos os dados do Gaia. As previsões, há 2 anos atrás, por exemplo, tinham bandas de erro gigantescas. Estão a ver aqui a zona central, que é a sombra do asteroide, e a banda de erro é tão grande como o próprio asteroide. Portanto, grandes bandas de erro. Grandes bandas de erro dão imprecisões no final bastante grandes. Significa que se nós também, para além disso, conseguirmos fazer isto que aqui está, que é fazer modelação da forma do asteroide, e conseguimos fazer isso a partir das curvas de luz dos asteroides, ou seja, medir ao longo dos dias e das noites as variações que nós observamos dos asteroides, conseguimos ver a sua curva de luz e determinar a sua período de rotação. Com várias curvas de luz ao longo de vários anos, conseguimos fazer a modelação e ter a forma do asteroide. Não temos a escala, só temos a forma. Não sabemos exatamente quantos quilómetros é que ele tem diante, mas temos a sua forma aproximada. Ora, as nossas ocultações permitem, e porque a modelação que se faz da forma do asteroide não é única, ou seja, a inversão das curvas de luz dá normalmente sempre 2 modelos, dá 2 direções do eixo. Isso significa que temos 2 modelos possíveis para explicar as curvas de luz. E se nós olharmos para os 2 modelos, e se conjugarmos os modelos com observações de ocultações que possam ser feitas para esses mesmos asteroides, podemos depois fazer uma escolha. Por exemplo, temos aqui os tais 2 modelos, 2 ocultações, neste caso 3 cordas observadas da ocultação, e para o modelo que temos da forma do asteroide, para aquela data sabemos qual vai ser a posição e a rotação do asteroide, fazemos as contas e vemos que a silhueta do asteroide para um e para o outro modelo dão coisas diferentes. As ocultações, as cordas de ocultação observadas que se encaixam melhor, vão-nos restringir ao modelo correto, descartar o modelo errado. Portanto, desta maneira conseguimos também, pelas ocultações, melhorar em muito a forma exata do asteroide. Além disso, ao fazer este tipo de ocultações, conseguimos dar uma escala. O modelo não tem escala, ao fazer a ocultação nós damos uma escala em quilómetros, qual é o tamanho exato do asteroide. Por exemplo, temos mais algumas aqui em que vê-se perfeitamente que tanto a modelação, ou seja, a inversão das curvas de luz tem uma qualidade já tão boa, os asteroides, as formas dos asteroides encaixam muitas vezes perfeitamente nas observações das ocultações estelares. Portanto, são 2 mundos que se conjugam da fotometria das asteroides e das ocultações que conseguem dar perfeitamente um bom resultado. A partir de termos a forma correta do asteroide, as próximas ocultações deste mesmo asteroide já vão ter isto em conta e já fazemos ainda previsões mais acertadas para a forma do asteroide durante uma determinada ocultação. Ora, que equipamentos é que estamos a usar hoje para fazer este tipo de ocultações? Basicamente, são ou câmaras digitais à partida, que tiram logo a imagem digital, ou câmaras de vídeo cujo sinal vai ser digitalizado. Isto é tipicamente o equipamento que eu uso para fazer este tipo de ocultações. É um telescópio 25 f4,5. Portanto, os telescópios newtonianos são bastante bons para fazer este tipo de ocultação, porque não precisam de uma grande amplificação da imagem. Portanto, uma ótica normal e umas câmaras de vídeo ou de CCD ou CMOS são perfeitamente viáveis para fazer estas ocultações. Eu estou normalmente a utilizar esta câmara UATEC porque ela é extremamente sensível, mas colegas nossos já estão a utilizar estas novas versões que são câmaras CMOS, que têm um sinal digital e, obviamente, é uma imagem digital, e que já estão diretamente ligadas a uma antena GPS, portanto, as imagens digitais já estão datadas, portanto, facilita imenso a resolução final, ou seja, a análise final das ocultações. Já passaste os 20 minutos. Estou quase a acabar. Eu normalmente utilizo um digitalizador, digitalizo o sinal analógico, insiro num conversor que mistura um sinal do GPS e as imagens são perfeitamente datadas, o que nos permite ter uma grande precisão nos instantes em que ocorre a ocultação. Também temos hoje em dia já mais equipamentos desenvolvidos, como este Timebox, de uma empresa espanhola, que faz diretamente isso. Pegamos uma imagem digital, passa através do Timebox, que tem o sinal do GPS, e é só utilizar um sistema óptico para registar essa informação e temos uma ocultação registada.
para dar uma ideia do que é que se passa na última ocultação observada, que eu vou passar aqui no instante um filmezinho, estava prevista passar aqui quase no bordo continental português, aqui no continente, e eu mais o Filipe registámos a ocultação, eu cá em cima ao pé de Tomar e ele ao pé de Faro, e conseguimos perfeitamente registrar a ocultação e são perfeitamente compatíveis os resultados. Infelizmente só estas duas observações, é uma observação só com 2 cordas, com 2 resultados, mas rapidamente vou-vos mostrar as melhorias introduzidas pelo Gaia. Isto é uma previsão que o João Ferreira fez no ano passado de um asteroide. Estão a ver, o diâmetro do asteroide é este aqui, o erro previsto é este aqui tão grande e a minha posição era ligeiramente fora da zona de sombra. Com os dados do Gaia, verifiquem que há um pequeno shift, ou seja, a sombra desceu ligeiramente para sul, eu já estou dentro da banda de observação, e o erro diminui drasticamente. Portanto, isto é a mais-valia que os dados do Gaia nos têm introduzido. E, feita a observação, efetivamente observou-se a ocultação que durou 4 segundos e qualquer coisa. Eu, se permitir, vou aqui rapidamente buscar este filme, já agora estamos a falar das ocultações, deixa lá ver se ele continua. Agora eu parei isto, vamos lá continuar. Já está. Pronto, estão a ver o filme ou não? Sim. Sim, pronto. A estrela que vai desaparecer é esta aqui. Vou meter a seta ao pé. Estão a ver? Por cima do rato amarelo está a estrela que vai desaparecer, a tal da previsão que foi melhorada. Passou ali uma coisa, um satélite. E a estrela vai desaparecer porque o asteroide que está à frente da estrela vai tapar a estrela. Pronto, desapareceu, mas está lá o asteroide à vista, atenção. E voltou a aparecer. Pronto, uma ocultação estelar é uma coisa assim. Umas vezes o asteroide é tão brilhante que fica um bocadinho à vista, outras vezes é tão fraquinho que desaparece tudo de vista. Não? Pronto, isto foi aquela ocultação que estava ali, a melhoria da previsão. Pronto, já posso parar. Ora, acabei de mostrar uma observação positiva, vou só mostrar uma das observações negativas que nós fizemos, que ocorreu negativa. Fomos para o Observatório do Deficiente de Ciência Viva de Constância, estávamos mesmo no limite norte da ocultação, portanto a faixa da ocultação é esta faixa aqui a azul, a Bang de IRS está aqui apontilhada a vermelho, nós estamos mesmo no limite norte. E o que ocorreu é que nós ficámos sem ver a ocultação, porque ficámos a uns quilómetrozinhos do bordo norte da projeção da sombra do asteroide. Ficámos mesmo no limite, o que a observação, embora sendo negativa, veio limitar o diâmetro do asteroide, porque aqui não ocorreu ocultação. Portanto, muitas vezes as ocultações negativas também são bastante importantes para os nossos resultados. Estando mesmo a terminar, só dizer que hoje em dia, como eu tinha dito, as nossas ferramentas digitais são tão boas, que nós temos uma aplicação chamada Occult Watch, em que instalamos no nosso computador e essa ocultação está sempre atualizada porque funciona online e dá-nos sempre todas as previsões, metemos a nossa posição, dá-nos sempre as previsões, todas as ocultações vão ocorrer na nossa região. Inclusive, se nós clicarmos nela, nós temos as previsões locais para a nossa posição, inclusive a passagem da sombra, onde é que é a nossa situação relativamente à passagem da sombra. Todos os nossos colegas se inscreveram e que pretendem fazer a ocultação estão aqui marcados, portanto pode-se fazer um planeamento de toda a observação com esta ferramenta que é extremamente útil para os nossos resultados. E depois podemos reproduzir e colocar os nossos resultados ali. Só para terminar, aqui deixei aqui uma página com várias posições, vários links para todas estas páginas-chave para o mundo das ocultações hoje em dia. As ferramentas de previsão e de análise e depois de publicação dos nossos resultados são todas aqui, depois eu posso deixar esta informação. Portanto, tudo está hoje em dia à nossa mão para podermos utilizá-las e melhorar bastante os nossos resultados. Temos acesso a tudo praticamente hoje em dia. E os resultados melhoraram bastante nos últimos anos, exatamente por causa da astrometria do Gaia, que veio introduzir uma qualidade e uma quantidade de observações extremamente elevadas no nosso mundo das nossas ocultações estelares por asteroides. Pronto, eu ficava por aqui, já passei do tempo. Eu vou disponibilizar depois aqui o nosso PDF a quem estiver interessado. Antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui presente. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês.
Vocês estão a ver a apresentação, espero eu, se não tiverem, digam alguma coisa. O que é que eu vos venho falar? Venho-vos falar do projeto ExoClock, um projeto da Missão Espacial Ariel. Isto porque a Missão Espacial está a pedir a colaboração de astrónomos amadores para observarem trânsitos de exoplanetas, para poderem colaborar com a missão. Então o que é que eu venho falar? Venho falar um pouco sobre exoplanetas, fazer um breve contexto histórico até chegar à Missão Espacial Ariel. Vou abordar a Missão Espacial Ariel e depois vou abordar o projeto ExoClock. Se calhar alguns de vocês já viram esta apresentação, se já viram é para fundamentar conhecimentos. Então bora lá começar aqui com um breve contexto histórico. Portanto, hoje em dia já detectamos vários exoplanetas, comparativamente com, se calhar, com as expectativas de há umas décadas atrás, ao ponto de podermos afirmar em termos estatísticos que existe um exoplaneta para cada estrela que observamos no céu. Obviamente que existirão estrelas sem exoplanetas, ou estrelas com mais que 1, 2, 5, 7 exoplanetas. Estou a falar em termos estatísticos. Portanto, nos últimos anos, temos observado a luz proveniente desses sistemas planetários com equipamentos fotométricos, fotometria, onde medimos pequenas variações de luz. E uma das técnicas mais utilizadas para a detecção de exoplanetas tem sido o método de trânsito, que é uma técnica bastante interessante porque está acessível aos astrónomos amadores. Eu vou-vos tentar explicar brevemente. Portanto, se tivermos um observador na Terra, que estiver a observar um sistema planetário, temos aqui uma estrela, temos aqui o exoplaneta na sua órbita, e se tivermos a órbita do exoplaneta, a estrela e o observador alinhados na mesma linha de visão, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o exoplaneta transita em frente ao disco estelar, ou, por outras palavras, passa em frente à estrela. Portanto, se tivermos este cenário, se estivermos a observar então o sistema planetário, se estivermos a monitorizar o brilho da estrela, quando o exoplaneta fica à frente à estrela, cruza o disco estelar, vamos observar uma diminuição do brilho, uma diminuição aparente do brilho da estrela, porque o exoplaneta vai bloquear uma fração de luz proveniente da estrela. E depois, quando o exoplaneta sai da frente da estrela, o brilho volta a restabelecer o seu valor nominal, por assim dizer. Portanto, se estivermos a observar uma estrela e observamos esta variação de brilho, podemos estar perante o trânsito de um exoplaneta, se bem que existem casos falsos positivos. O primeiro exoplaneta detectado pelo método de trânsito foi em 1999, se a minha memória não me falha, pelo professor David Charbonneau, que ele utilizou este telescópio. E guardem esta imagem na vossa cabeça porque eu vou-vos falar novamente deste telescópio mais à frente. Aos dias de hoje, já conhecemos mais de 4.000 exoplanetas, mais de 3.000 foram então detectados pelo método do trânsito. Contudo, se hoje em dia já conhecemos vários exoplanetas, está na altura de darmos um salto nos nossos conhecimentos e começar a compreender de que são feitos esses exoplanetas, qual a sua composição atmosférica, a sua composição, constituição interna. E o que é que podemos fazer para estudar a sua composição? Utilizar espectrógrafos, portanto espectroscopia, onde vamos decompor a luz proveniente desses sistemas planetários em diferentes comprimentos de onda, em diferentes cores, e estudar cada uma destas cores. Vamos observar na mesma o trânsito de um exoplaneta com a atmosfera. Aqui a atmosfera está representada por este círculo translúcido, onde vamos utilizar uma técnica que chamamos de espectroscopia de transmissão. Portanto, se observarmos o trânsito de um exoplaneta em diferentes comprimentos de onda, o que é que acontece? A opacidade da atmosfera varia de acordo com o comprimento de onda que estamos a observar. Portanto, se observamos aqui na gama dos azuis, a atmosfera deste exoplaneta é mais opaca, deixa passar menos luz. Mas se já fomos aqui, por exemplo, para a região dos vermelhos, a atmosfera deste exoplaneta já deixa passar mais luz. Portanto, se estudarmos o trânsito do exoplaneta em diferentes comprimentos de onda, podemos obter esta curva, que é o espectro de transmissão, onde contém pequenas variações de luz, de acordo com os comprimentos de onda, onde é possível identificar, então, elementos atómicos, moléculas, compostos moleculares, que constituem, então, a atmosfera desse exoplaneta. Portanto, esta é uma técnica que vai ser, já é utilizada em algumas missões, mas vai começar a ser utilizada muito na missão espacial Ariel, que vocês, se calhar, ainda não ouviram falar, mas, à medida que os anos vão passar, vão começar a ouvir falar mais e mais desta missão. Portanto, a missão espacial Ariel é uma missão desenhada para responder a algumas questões-chave, como, por exemplo, de que são feitos os exoplanetas, como é que os sistemas planetários se formam e como é que os sistemas planetários evoluem ao longo do tempo. Em princípio, o seu lançamento está previsto para 2029 e irá estudar cerca de 1.000 exoplanetas. E, como eu vos disse, para estudar, então, a atmosfera e a sua composição interna. O meu projeto de doutoramento, que estou a fazer no IA, está, de certo modo, relacionado com a missão espacial Ariel. Eu estava a ler o livro técnico da missão,
e deparei-me lá com um capítulo muito interessante que eu gostei muito de ler. Dizia mais ou menos o seguinte: os astrónomos amadores desempenham um papel fundamental, podendo colaborar em um programa de observação para suporte na missão espacial Ariel. A maioria dos alvos são estrelas relativamente brilhantes, acessíveis a astrónomos avançados com principiantes. E ao ler isto eu fiquei deliciado, eu fiquei todo contente, porque eu, como astrónomo amador, tive de ir logo à procura de mais informações sobre isto e como é que eu podia colaborar, então, numa missão espacial. Então andei à procura de mais informações e dei de caras então com o projeto ExoClock. Portanto, o tal projeto que convida astrónomos amadores de todo o mundo a fazer observações de trânsitos de exoplanetas. E porquê? Porque é que a missão espacial Ariel precisa destes trânsitos? Um dos motivos é o seguinte. Vamos imaginar, portanto, a missão vai observar vários exoplanetas. Vamos imaginar que num determinado dia vai observar o exoplaneta 1, o 2, o 3 e faz de conta que o exoplaneta 1, o trânsito começa às 22h40 e termina às 1h10. Passado 10 minutos a missão já quer estar a observar outro exoplaneta, já começa à 1h20 e termina às 3h30 e o próximo exoplaneta começa às 3h40. Atenção que estes valores são valores que eu meti aqui arbitados por mim, não são valores reais. Eu não sei quais são os valores reais. Mas, para haver esta correta calendarização das observações dos exoplanetas, é preciso saber com grande rigor a que horas é que começa um trânsito e a que horas é que termina o trânsito. A que horas é que o exoplaneta cruza o disco estelar e a que horas é que o exoplaneta sai da frente do disco estelar. Hoje em dia, se olharmos aqui para este gráfico, temos aqui as previsões, por exemplo, aqui temos o exoplaneta 55 CNCE, e temos algumas previsões a que horas é que começa o trânsito para determinado dia. Por exemplo, vamos imaginar que hoje queremos observar um trânsito, hoje à noite, e começa às 10 da noite. Contudo, existe uma incerteza associada. E a incerteza, aqui em janeiro de 2021, é de mais ou menos 5 minutos. A gente não sabe se o exoplaneta, se o trânsito começa realmente às 10 da noite, ou se começa às 9h55, ou se começa às 10h05. Existe esta incerteza. E se extrapolarmos estas previsões para 2029, quando a missão irá entrar em atuação, já temos uma incerteza maior, de mais ou menos 10 minutos. Então, a missão espacial Ariel está a convidar os astrónomos amadores a fazerem as observações dos trânsitos para diminuirmos estas incertezas e sabermos com mais precisão a que horas é que o trânsito começa, a que horas é que o trânsito termina, por questões de calendarização, mas também por questões de análise de dados. Portanto, então surge o projeto ExoClock, é um projeto que já está, eu diria que já está em operação há 1 ano e meio, mais ou menos. O projeto começou em 2018, se não me engano, mas as observações, se calhar, ou as reuniões com os astrónomos amadores começaram há 1 ano e meio. Temos 170 astrónomos amadores de todas as partes do mundo, todos os continentes. Temos 15 países envolvidos. Destes 170 astrónomos amadores existem 220 telescópios a fazer observações. Telescópios desde 6 polegadas de abertura a 40 polegadas, ok? E até agora já se foram realizadas 1.400 observações e alguns das previsões dos trânsitos de exoplanetas já puderam ser, de certo modo, avaliadas e redefinidas. Destas observações já saiu o primeiro artigo científico, saiu no início deste ano, estamos em abril. Isto do Covid baralha-me um bocado as ideias. Portanto, saiu mais ou menos no início deste ano, portanto, e as previsões já deram alguns frutos, por assim dizer. E eu muito contente, pela primeira vez, como astrónomo amador, aparece o meu nome, então, num artigo científico. Não porque eu tenha submetido a alguma observação, mas porque estive a colaborar de diferentes formas no projeto. Contudo, estou a trabalhar para começar a fazer observações e tentar colaborar com os meus dados amadores. Se quiserem saber mais informações sobre o projeto ExoClock, existem 2 websites. Temos o website oficial, o exoclock.space. Basta pesquisarem no Google por ExoClock e se calhar acrescentar a palavra Ariel. Vão encontrar o website oficial. Podem encontrar aqui várias informações. É aqui que submetem as vossas observações. Este é sem dúvida o site oficial. Contudo, existe um segundo website, chama-se exoworldspace.space, que é um website, eu diria, não tão oficial, mas também pertence aqui ao mesmo grupo, mas é um website já com mais algumas informações, vou dizer assim, lúdicas. Tem algumas informações importantes sobre como observar o trânsito do exoplaneta, tem aqui mais algumas informações interessantes.
E para quem não saiba inglês, está traduzido para português, porque eu fiz questão de traduzir o website para estar disponível na língua portuguesa, caso haja alguém com dificuldades em perceber inglês. Inglês ou alguma das outras línguas que estão aqui disponíveis. Portanto, continuando. Este é o projeto. Se vocês tiverem interesse em participar, consultem estes websites. Também podem falar comigo. Eu estou inteiramente disponível a ajudar a transmitir os meus conhecimentos. Se não quiserem participar, de qualquer das formas, eu acho importante os astrónomos amadores em Portugal, pelo menos saberem que existem estas oportunidades de participar, de colaborar em missões espaciais. E não é só a Ariel, existem outras no passado e vão existir mais oportunidades no futuro. Mostrar-vos só alguns exemplos de astrónomos amadores a fazer detecções de exoplanetas. Em Portugal, se calhar todos nós conhecemos o João Gregório, eu sou um fã do João Gregório. O João Gregório, portanto, colabora na detecção e confirmação de exoplanetas, já colaborou em vários projetos científicos e está atualmente a colaborar na missão espacial TESS. O seu nome já aparece em mais de 30 artigos científicos e eu acho que é um trabalho de louvar no campo dos exoplanetas. É sem dúvida uma grande referência em Portugal. Aqui podem ver o João Gregório quando ele tinha que levar o equipamento para o terreno e aqui o João Gregório no observatório que atualmente utiliza. A palavra atualmente não tenho bem certeza. Ele já não usa este telescópio, usa um C14, talvez o observatório seja o mesmo, mas já não estou bem a par. Portanto, o João Gregório usa este equipamento, mas não é preciso equipamentos com grandes aberturas. Como eu vos disse, o primeiro exoplaneta observado pelo método de trânsito foi em 99 pelo professor David Charbonneau. Ele utilizou um telescópio com apenas 4 polegadas de abertura. Este telescópio que vocês veem aqui. E 4 polegadas, na verdade, nem é assim tanto. Se calhar a maior parte de nós temos telescópios com maiores aberturas em casa. Portanto, não são precisas grandes aberturas para fazer estas observações. Mas vocês podem dizer assim, mas ele tem aí um telescópio todo XPTO, deve utilizar umas câmaras todas XPTO e por aí fora. Mas então, olha o exemplo deste senhor. Este senhor tem um vídeo no YouTube muito interessante em que ele utiliza uma DSLR, utiliza uma lente fotográfica e esta artimanha aqui de madeira para compensar o movimento de rotação da Terra, para fazer o tracking, né? E, portanto, ele tem um vídeo a explicar no YouTube como é que fez ali a artimanha e como é que fez a observação de um trânsito de um exoplaneta. Portanto, ele observou aqui um exoplaneta perto da nebulosa do Altera. Aqui está ele, o HD 189733, perto aqui desta nebulosa. Se calhar alguns de vocês já fotografaram a nebulosa do Altera, já fotografaram esta estrela que tem lá o exoplaneta em órbita. Como têm que fazer várias fotografias na astrofotografia, se calhar até têm um trânsito nas vossas astrofotografias, se bem que na astrofotografia a gente tem tendência a saturar as estrelas, depende que a gente quer respeitar as cores das estrelas. Mas pronto, talvez tenha o trânsito contido nas vossas fotos. Mas este senhor então conseguiu com este equipamento, que equipamento completamente, eu vou-lhe chamar artesanal, consegue então observar o trânsito do exoplaneta. Obviamente com uma grande dispersão de dados, porque o equipamento não é o mais adequado, mas reparem que conseguimos observar a diminuição da magnitude da estrela e depois o aumento da magnitude devido ao trânsito do exoplaneta. Obviamente que temos muita dispersão, mas eu acho que é um trabalho, de qualquer das formas, com muito mérito. Portanto, não são precisos grandes equipamentos. O que é preciso é esforço e dedicação e vontade e curiosidade por aprender mais. Portanto, quando eu falo observar o trânsito... 15 minutos. Ok, eu vou já acabar. Quando eu falo em observar o trânsito do exoplaneta, o que é que eu estou a falar? Basicamente, não é muito diferente de fazer a astrofotografia. A ideia é que vocês vão fazer fotografia, em vez de ser de uma galáxia, de uma nebulosa, vão fotografar uma estrela e vão fazer 1, 2, 200 fotografias dessa estrela. Faz de conta que era esta estrela aqui. Depois também vão ter que utilizar darks, flat, bias, fazer essas correções, calibrações e depois chapam essas fotografias todas num software e identificam a estrela que querem que o software analise o seu brilho, a sua magnitude de fotografia em fotografia. Usam umas estrelas de comparação, que depois posso explicar qual a razão. E por fim, o software então vai analisar o brilho da estrela em cada uma das fotografias e com alguma sorte obtém uma curva como esta que eu obtive aqui. Portanto, este foi a minha primeira observação do exoplaneta com este equipamento. Também tem muita dispersão, porque a noite em que eu observei também não foi uma das melhores. O SING estava terrível, tive problemas com umidade, tive problemas com tracking, tive vários problemas. Mas mesmo com estes problemas e fazendo isto da primeira vez, de forma completamente amadora,
consegui observar então um trânsito. Se eu consigo, vocês também conseguem. E portanto era isto que eu vos queria transmitir. Queria-vos dar a ideia que existe a possibilidade de vocês colaborarem numa área, que é a área dos exoplanetas, que é sem dúvida uma área muito popular na astronomia, que vai dar... eu acho que cada vez vai sendo mais popular, há missões, já vai havendo cada vez mais descobertas nesta área, é uma área muito fascinante, e poder ter a oportunidade de um astrónomo amador colaborar numa área, numa missão espacial, acho que é sem dúvida algo bastante interessante e que eu vos queria transmitir. Qualquer coisa que precisem, qualquer coisa que tenham dúvidas, falem comigo. Já agora só vos mostrar aqui uma coisinha no instante. Eu estava aqui no website que o Rui tinha falado, que eu quero ir fazer ocultações. Fiquei com vontade de fazer ocultações, mas esse é o meu problema, que eu quero fazer tudo. Se forem ao meu website, se forem aqui aos artigos, tem aqui um tutorial para detectar exoplanetas por astrónomos amadores. Vocês podem ler o tutorial. Eu escrevi assim ao sabor do vento. Pode ser que vos ajude, que vos elucide um pouco mais para este campo. Depois tem então os outros websites do exoworld.space e o exoclock.space. E era isto que eu vos queria transmitir. E obrigado pela vossa atenção. Aqui, eu tenho aqui uma palestra que é a Descoberta de Novos Mundos. Esta é uma palestra que eu costumo fazer a vários níveis, desde escolas e mesmo palestras públicas, mas eu quero ter alguns slides porque assumo que vocês já têm algum conhecimento disto e quero me focar aqui em alguns pontos mais interessantes do ponto de vista da astronomia e de ciência. Esta é a ideia que eu tinha para fazer, é no fundo mostrar aqui quais são as principais técnicas da detecção de exoplanetas. O Cédric já apresentou aqui os trânsitos, eu vou falar em mais duas, principalmente mais uma, que é a que eu uso mais. Os números já foram aqui revelados também, não vou me focar muito nisso. Quero me focar um bocadinho nas limitações das técnicas principais, porque se eu me fizer entender bem, até vai parecer que este aqui é muito fácil detectar exoplanetas, mas eu quero também tornar claro quais são as dificuldades e o que é que temos que melhorar. Depois, fazer aqui um bocadinho de descrever alguns planetas que são inesperados por um lado, ou foram inesperados por um lado, e outros que são interessantes. Só dar uma chega, quais são o tipo de observações, ou como é que fazemos, como é que planeamos as observações para detectar planetas, e depois, se tiver tempo, aqui alguns slides sobre estrelas com planetas. Será que tem alguma coisa de especial quando comparamos com estrelas que não têm planetas? Neste caso aqui, estrelas com diferentes tipos de planetas. Então, a técnica que eu costumo começar esta palestra tem a ver com a imagem direta, porque é a técnica que principalmente as pessoas têm a ideia que os astrónomos fazem, que é pegar um telescópio, espreitar para o telescópio, olhar para uma estrela e ver se tem ali algum pontinho à volta da estrela. Obviamente vocês já sabem que isto não é bem assim, porque a estrela é muito mais brilhante que qualquer planeta que esteja ali a orbitar, e não é muito difícil fazer este tipo de observações. Não é impossível, mas é muito difícil. A analogia que eu costumo fazer é, por exemplo, se tivermos uma mosquinha à volta de um holofote, se estivermos por baixo do holofote conseguimos ver a mosca, mas se estivermos a 10 km distante vemos o holofote à noite, mas a mosquinha é muito pequenina e tem um brilho muito mais pequenino do que o holofote e deixamos de a ver. Contudo, há observações feitas, tem aqui algumas imagens já antigas. Estas imagens aqui também são um bocadinho enganadoras. Do lado direito temos aqui uma detecção do Beta Pictoris B. Portanto, temos ali uma composição de duas imagens. Em 2003, o planeta estava ao lado esquerdo, a estrela estaria ali no centro, mas foi tapada. E em 2009 estaria do lado direito. Esta estrela aqui também é um caso especial, porque trata-se de uma estrela relativamente jovem, ainda se detecta ali um bocadinho de disco de acreção, que ainda tem restos da formação das estrelas e dos planetas, portanto ainda está nos princípios da sua vida, digamos assim. Do lado esquerdo, não se deixem enganar, isto não é uma imagem real, é uma imagem que tem assim um padrão esquisito, tem exatamente a ver com a técnica que é usada para tapar a estrela no seu centro. Nós tentamos obstruir o fluxo, o brilho da estrela no seu centro e procurar ali pontinhos pequeninos que se estejam a mover com o tempo. Nós fazemos várias observações, neste caso separadas em anos, porque estes planetas são tipicamente mais distantes, portanto demoram a mexer-se relativamente à sua estrela. A vantagem aqui é que estes instrumentos são relativamente estáveis e estes padrões nas imagens são bastante estáveis. Significa que se vermos aqui alguma coisa a mexer, não é por causa desta característica do tratamento da imagem, mas sim há ali um objeto a mexer-se, neste caso um planeta. O tipo de planetas que são detectados por esta técnica
para já são muito poucos os números, acho que são poucas dezenas de detecções com esta técnica, e os planetas que são encontrados são planetas muito massivos, muito brilhantes, e também estão muito afastados da estrela, porque ao taparmos a estrela também vamos tapar os planetas que estão próximos das estrelas. Depois, a segunda técnica já foi abordada, eu não vou perder aqui muito tempo, trânsitos. Basicamente, se nós estivermos a observar continuadamente uma estrela, medindo o seu fluxo, o planeta ao passar à sua frente vai fazer com que o brilho da estrela seja diminuído por isso, e conseguimos detectar planetas, e não só se conseguimos detectar, mas também dá-nos uma ideia do tamanho do planeta, porque se o planeta for maior, vai tapar mais luz da estrela, portanto vamos ver esta curva de luz a ir mais para baixo do seu fluxo. Que tipos de planetas é que nós conseguimos encontrar? Planetas relativamente próximos da estrela, que são os mais prováveis de passarem à frente delas, do ponto de vista de geometria. E também, quanto maior for o planeta, mais fácil será para nós fazermos uma detecção destas. Esta curva de luz é de um planeta que o Cédric referiu há bocado, mas isto aqui estamos a falar de uma curva de luz obtida no espaço com o telescópio espacial Hubble. Obviamente que nós, para fazermos fotometria de alta precisão, convém fugirmos aqui da nossa atmosfera, que estraga-nos um bocadinho a vida, temos que ser mais proativos no tratamento das imagens. Passando a outra técnica com muito sucesso, a técnica dos trânsitos é que tem mais sucesso em termos de números. A técnica da velocidade radial é mais difícil de explicar, mas foi a que originalmente teve mais sucesso. Foi a primeira técnica que foi usada para detectar um planeta extrasolar em torno de uma estrela como o nosso Sol. Okay? Foi a que deu, no fundo, o prémio Nobel em 2019 ao Michel Mayor. Como é que funciona esta técnica? No fundo, nós temos que estar a medir a velocidade das estrelas. A velocidade tem uma estrela própria na nossa galáxia, mas devido à força gravítica, se tivermos um planeta em torno de ela, também vai sofrer ali flutuações gravíticas, interações gravíticas com o planeta. Isto é, a estrela tem um movimento próprio na galáxia e, além disso, com o planeta a andar à sua volta, o planeta vai puxar um bocadinho a estrela. A estrela puxa muito mais porque é muito mais massiva, obviamente, estamos a falar da força da gravidade, mas há ali um movimento próprio devido à presença do planeta. Portanto, se nós conseguimos medir a velocidade, neste caso radial, porque a velocidade conseguimos medir com maior precisão na nossa linha de visão de uma estrela, e conseguimos ver flutuações na sua velocidade, conseguimos tentar perceber se é devido a um planeta ou não. Enquanto o trânsito dá-nos o tamanho dos planetas, aqui pela velocidade radial, como está ligada à força gravitacional, vai nos dar uma ideia da massa do planeta. Okay? E a combinação das duas técnicas é muito importante porque permite-nos juntar a massa e o tamanho que nos dá a densidade dos planetas. Eu já vou falar isso mais à frente. Pronto, em termos de números, o Cédric já abordou, já estamos em quase a chegar aos 5.000 exoplanetas detectados. Muitos destes exoplanetas já se encontram em sistemas planetários, alguns em número semelhante ao nosso sistema solar, mas eu aqui também quero mostrar um bocadinho como é que estes planetas, ou no fundo, a evolução da detecção destes planetas. Aqui temos um gráfico onde mostra os pontinhos, as massas dos planetas detectados em função do ano. Okay? Existem aqui uns à volta de 1990 que foi por outras técnicas, não vou agora abordar, se quiserem podem perguntar, mas pode-se ver aqui é que com o decorrer dos anos, nós originalmente conseguimos detectar planetas massivos, que eram os mais fáceis de serem detectados, e grandes também, mas com o decorrer dos anos fomos melhorando os instrumentos, as técnicas, e conseguimos não só detectar planetas grandes, mas também começamos a detectar planetas mais pequeninos, da massa de Neptuno e mesmo da massa da Terra. Aqui a única diferença é que estes, apesar de já termos aqui algumas detecções com planetas com a massa da Terra e alguns até mais pequenos do que a Terra, estamos a falar de planetas que são muito próximos das suas estrelas. São terras muito quentes e que se calhar não são aquelas, não é uma Terra igual à nossa nesse sentido. Mas, dito isto, eu há 5 anos atrás dizia que estamos quase até estar um planeta como a nossa Terra, e agora estamos aqui mais ou menos num platô porque estamos mesmo nos limites de detecções, ok? Eu continuo a achar que uma Terra como a nossa pode ser detectada de hoje para amanhã, mas é preciso ter muito cuidado com estas detecções.
Só para dar aqui uma ideia nos limites de detecções, e aqui tem uma listagem de instrumentos, são espectrógrafos que estão dedicados para a medição das velocidades radiais das estrelas. Só para vocês terem uma ideia, a Terra em torno do Sol provoca uma variação na velocidade do Sol de cerca de 10 cm por segundo. Estamos a falar de uma velocidade muito pequenininha. Em 1981, portanto, isto foi no ano em que eu nasci, já faz uns 40 anos, não é? O primeiro instrumento dedicado para medir velocidades radiais, na altura não era para procurar planetas, foi o Coriovel, e tinha uma precisão de 300 metros por segundo. Isto posto em km por hora, normalmente ponho isto em km por hora, porque é mais fácil ter a noção. Isto é 1080 km por hora, isto é mais ou menos a velocidade de um avião comercial. Eu costumo dizer que em 81 tínhamos a capacidade de olhar para uma estrela e ver se a velocidade da estrela andava mais ou menos um avião comercial. Depois, com o decorrer dos anos, o mais sucesso que temos aqui é o HARPS, que está no Chile, o HARPS Sul, agora já existe uma cópia no norte, nas Canárias, e que obteve uma precisão realmente incrível, que era de 1 metro por segundo. Aqui estamos a falar de 3,6 km por hora. Eu costumo dizer que isto é a velocidade de um caracol em excesso de velocidade, mais ou menos. Portanto, estamos a medir velocidades com estas precisões em estrelas que estão a anos de luz de nós. Okay? 4, 5, até 100 anos de luz de nós. Hoje em dia temos o Express, que é o rei, ainda continua a ser o rei em termos de precisões de velocidades radiais, entrou em funcionamento há cerca de 2 anos, a precisão é incrível, é 10 cm por segundo, já estamos ali no limite de detectar uma Terra. E no futuro, se houvesse dinheiro, nós estamos a pensar construir o IRIS no ELT, que é o telescópio extremamente grande do ESO, já começaram a construir. Originalmente este instrumento era pensado com a ideia de ter esta capacidade de ter 2 a 3 cm por segundo. Hoje em dia já estamos a mudar, porque hoje em dia o estudo dos exoplanetas está a mudar da detecção para a caracterização dos exoplanetas. Agora não queremos tanto detectá-los, mas queremos caracterizar estes planetas que já conhecemos para evoluir mais no nosso conhecimento. Termos de limitações de detecções, porque é que ainda não conseguimos encontrar uma Terra? Existem vários problemas. Um dos problemas principais é que as estrelas não são objetos estáticos, elas são muito ativas. Aliás, as estrelas têm fases de atividades diferentes. Além disso, todas as estrelas têm oscilações na sua superfície, é como se tivessem sempre tremores de terra, neste caso, tremores estelares na sua superfície. E nós, ao medirmos a velocidade das estrelas, estamos, no fundo, a olhar para a luz que sai destas superfícies. E se as superfícies não estão estáticas, vai interferir com as nossas medições. Estas oscilações estelares têm períodos de 5 a 7 minutos e as amplitudes é muito superior às 10 cm por segundo. É da ordem de 1 metro por segundo em estrelas como o nosso Sol. Por outro lado, quando elas estão numa fase ativa, quando olhamos para o seu disco estelar, como às vezes vemos no Sol, aparecem as manchas solares, nas estrelas vai aparecer coisas semelhantes, manchas estelares, que vai interferir com a medição do brilho destas estrelas. Portanto, a dada altura é preciso ter muito cuidado. Se nós detectamos uma diminuição do brilho de uma estrela, se é porque está um planeta a passar à sua frente, ou se será que é uma mancha estelar que está ali a rodar juntamente com a rotação da estrela. Portanto, é preciso comparar com as estimativas que temos de rotações da estrela para poder distinguir entre o que é que poderá ser um planeta e o que é que poderá ser uma mancha estelar. Soluções alternativas. Para as oscilações, podemos fazer tempos de exposições dos nossos espectros cerca de 15 minutos. Isto vai, no fundo, cancelar estas oscilações. Portanto, vamos fazer uma média da velocidade na superfície das estrelas. Portanto, isto vai nos ajudar a limpar as oscilações estelares. Para quem estuda a astrosismologia, isto é destruir a ciência deles. Para quem está à procura de planetas, isto é o ideal, obviamente. Em termos de manchas estelares, ou evitamos observar estrelas jovens, nós conseguimos fazer observações e saber os ciclos magnéticos das estrelas, portanto sabemos mais ou menos quando é que uma estrela vai estar mais ativa ou menos ativa, e se por acaso encontrarmos algum sinal interessante numa estrela ativa, então temos de ter muito cuidado com os períodos que são observados nos nossos dados. Portanto, isto
São problemas, ainda não encontramos uma Terra como a nossa, mas encontramos muitos planetas e mais do que o número de planetas que nós temos encontrados, é a diversidade de planetas que encontramos. Os primeiros planetas a serem encontrados, como já fiz referência, foram os planetas muito massivos e muito perto das estrelas. Chamaram-se Júpiteres quentes por causa disso. Portanto, planetas como o nosso Júpiter, mas que em vez de estar a 5 unidades astronómicas, estavam quase colados em cima da estrela. E isto desafiou completamente todas as teorias que nós tínhamos de formação e evolução de sistemas planetários, porque até então era tudo baseado no nosso sistema solar, que não tinha nada destes planetas. Já encontramos sistemas planetários com 5, 7, 8 planetas. Já encontramos planetas mais pequenos que a Terra, mas eu já disse, são planetas que estão muito próximos das suas estrelas, portanto são terras muito quentes, não serão agradáveis para se viver lá. Temos planetas detectados em vários tipos de estrelas, já temos planetas detectados em estrelas mais pequeninas, as anãs vermelhas. Aliás, estas são as mais propícias para uma pessoa conseguir detectar um planeta como a Terra, porque por serem menos massivas, os sinais vão ser mais fáceis de serem detectados em velocidade radial. Temos planetas em torno de estrelas binárias, como no Star Wars, não é? Do Luke Skywalker. Já encontramos planetas a transitar estrelas binárias. E também temos aqui um indício, apesar de ser algo controverso, ainda não é 100% certo, mas na estrela mais próxima de nós, estrela parecida com o Sol mais próxima de nós, Alpha Centauri B, à partida temos ali um planeta que terá mais ou menos a massa da Terra, mas estará muito mais próximo. Mas isto ainda estamos a confirmar que isto realmente está lá presente. Então, não se aventurem a ir lá à procura dele, porque pode ser que não esteja lá nada, é preciso ter cuidado. Sérgio, já passaram 15 minutos. Ok, eu vou aqui acelerar, só dar aqui um exemplo de alguns planetas. Este era o planeta em torno de uma estrela binária. Já há quem faça publicidade, a brincar para relaxar no Kepler 16b, onde a sua sombra tem sempre companhia. Temos também, este já é um planeta já detectado com o Kepler já faz uns anos, mas na altura foi o planeta mais parecido com a Terra, chamou-se o primo da Terra, era tudo um bocadinho maior, o planeta era maior, a estrela era um bocadinho maior, mesmo o ano aqui tínhamos mais 20 dias. Temos tais sistemas planetários já, este é o exemplo do Kepler 90, é relativamente recente também, em termos de número de planetas, são muito, mas não se iludem porque estes planetas estão todos muito próximos da sua estrela. Okay? Estes 8 planetas que vemos aqui no Kepler estão todos contidos numa unidade astronómica. Portanto, eles estão todos inseridos na órbita da Terra comparativamente ao Sistema Solar. Depois temos aqui estudos que estamos a fazer já relativamente, o Cédric abordou um bocadinho isso, que no fundo é o que o Ariel quer fazer, que é o estudo das atmosferas de planetas. Nós já conseguimos fazer isto mesmo cá da Terra, usando o Expresso. Nós usando o Expresso conseguimos observar este planeta em trânsito e ao observarmos o planeta em trânsito conseguimos detectar a presença de ferro líquido nas suas atmosferas. Portanto, nós suspeitamos, pelas nossas observações, que há a possibilidade de haver chuva de ferro líquido na face do planeta virada para a estrela, e ela, quando volta para a face do outro lado, a temperatura desce e ele condensa solidifica outra vez. Outro planeta também extremamente estranho, isto aqui é uma observação de Keops, é uma missão espacial focada para caracterizar exoplanetas. Estamos a falar mais uma vez de um Júpiter quente, mas neste caso é tudo aqui muito estranho, porque o planeta, ok, não é estranho, já não é estranho porque já se conhecem muitos Júpiteres quentes, mas a sua órbita está completamente desfasada, desalinhada com a rotação da estrela. Trata-se aqui de uma estrela já com alguma evolução, mas com uma velocidade relativamente alta, o que também é estranho, mas o alinhamento deste planeta está completamente invertido e é muito difícil estudar isto do ponto de vista dinâmico e fazer chegar a um sistema neste estado. Okay? Uma coisa interessante aqui que se conseguiu fazer é, em baixo temos o trânsito do planeta e nós conseguimos ver que esta curva não é completamente simétrica e daí é que conseguimos também perceber que há ali uma falta de homogeneidade no disco estelar desta estrela, mas também com uma alta precisão conseguimos ver a ocultação do planeta. Quando o planeta passa atrás da estrela, o brilho deste estrela-planeta vai diminuir por causa da falta do brilho do planeta.
Ok, eu vou passar esta parte, porque isto aqui não é muito interessante, eu acho que vocês já estão dentro disto. Uma coisa muito importante no estudo de exoplanetas, porque isto afeta no fundo o trabalho que eu faço, porque eu trabalho mais com as estrelas do que com as detecções, é que todas estas detecções, todos estes conhecimentos dependem muito do conhecimento das estrelas. Esta equação que temos aqui em cima tem a ver com a velocidade radial, dá-nos a amplitude da velocidade radial e tem a massa do planeta, mas também tem a massa da estrela. Em baixo temos, por exemplo, a equação que é do tempo de trânsito de um planeta. Tem lá o tamanho do planeta, mas também tem lá o tamanho da estrela. Portanto, se nós não conhecermos bem as estrelas, vamos conhecer mal os planetas. Estes são os instrumentos que estão agora a dar frutos, o Express do lado esquerdo e o KEOPS do lado direito. Estamos a falar, no Express, é detecções novas, planetas muito pequeninos não, pouco massivos, e o KEOPS não é tanto detecções, mas sim caracterizar planetas já conhecidos. E só aqui alguns slides interessantes do ponto de vista de ciência. Uma das coisas que se descobriu logo nas primeiras estrelas onde se detectaram planetas, mais uma vez recordo, que os primeiros planetas a serem encontrados foram planetas gigantes. Portanto, nós aqui estamos a ver que os primeiros planetas gigantes estavam a orbitar tipicamente estrelas mais ricas em metais. Okay? Isto é uma correlação que está bem estabelecida. E no fundo também é suportada pela teoria, porque para formarmos planetas gigantes precisamos de material rico em metal para formar os núcleos mais rapidamente, e a partir de uma dada massa do núcleo vai acretar o gás mais rapidamente, que permite crescer e fazer com que estes planetas gigantes surjam em torno destas estrelas. Isto aqui é só para vocês terem uma ideia, é um gráfico mais difícil de explicar, mas no fundo nós temos o período contra a metalicidade e em cor temos a massa dos planetas. Amarelo são os planetas menos massivos e aqui o castanho alaranjado, quanto mais escuro for, estamos a falar de planetas mais massivos. Nós temos aqui 3 populações, se quiserem. Em baixo temos os Júpiteres quentes, em cima temos os Júpiteres como no nosso sistema solar, e ali no meio parece haver ali um platô onde aparecem planetas tipicamente menos massivos. É como se houvesse ali, os planetas massivos só têm lugar ou muito longe ou muito perto. E os planetas ali intermédios parecem que têm ali um lugar entre estes dois tipos de planetas. Isto foi um resultado que eu fiz há pouco tempo, que nestes planetas menos massivos, estamos a falar de planetas com massa até 30 massas terrestres, há claramente parece haver uma correlação com a metalicidade, isto é, os planetas mais massivos, apesar de serem pequenos, aparecem para estrelas mais ricas em metais, enquanto as estrelas menos ricas em metais, estes planetas parecem não conseguem crescer muito, ou então vão estar mais afastados da estrela e ainda não conseguimos detectar por causa disso. E o último slide que eu tenho é este, que também este é um resultado muito antigo, já, 2009, tem a sua piada, mas tem a ver com o lítio, a presença de lítio nas estrelas com isso em planetas. No caso que nós detectamos aqui foi que as estrelas com planetas massivos, por alguma razão que ainda não conseguimos explicar, estão depletas em termos de lítio, têm muito menos lítio. Não conseguimos explicar, às vezes costumo brincar que o lítio é usado na farmacêutica para tratar depressões e a presença dos planetas anda aqui a afetar a psique das estrelas. E pronto, e deixo-me aqui porque eu sei que o tempo era curto. Se tiverem perguntas, estou disponível.